Quero ver se vocês estão ligados aí no noticiário. O que está acontecendo no nosso país? Olimpíadas. Só Olimpíadas? Tem muita coisa acontecendo, mas eu quero falar das Olimpíadas mesmo. É só uma pegadinha. Meus irmãos, está acontecendo o maior evento esportivo mundial, onde se reúne várias modalidades do esporte que o Conselho Olímpico reconhece para que sejam disputadas e são disputadas a cada 4 anos. Há vários campeonatos mundiais, por exemplo, a Copa do Mundo, que Copa do Mundo deveria ser para várias modalidades, mas quando se fala em Copa do Mundo, pensa-se logo no futebol. Mas a Copa do Mundo do judô, da ginástica olímpica, onde o Brasil já teve grande destaque nas Olimpíadas, do karatê, do boxe, e assim por diante, e várias outras modalidades esportivas. Mas para todos os atletas, o maior prestígio, o alcance máximo da excelência na sua modalidade, no seu esporte, é vencer uma Olimpíada, estar ali entre os melhores, de preferência o primeiro melhor, que recebe uma medalha de cor diferente dos outros, de material diferente, do material que é julgado, o material mais precioso, que rege tudo pelo mundo, é uma medalha de quê? De ouro. É a recompensa, o troféu do atleta que é julgado excelente. Mas esses atletas, para chegarem até aquele momento, para subirem no pódio, no lugar mais alto, ele precisa ter uma vida diferente dos demais. Provavelmente abdicar de algumas coisas, abrir mão de algumas coisas, não só de coisas, mas de tempo, às vezes de tempo com outras pessoas que ele ama, que ele gosta, para chegar àquele momento. E é isso que eu gostaria de falar com os irmãos, inspirado pelo evento que está acontecendo nesse país. Vamos ver o que a Bíblia trata sobre viver com excelência. A palavra excelência, segundo o dicionário, é qualidade de excelente, primário. Princípio da ponto, superioridade em qualidade. Uma pesquisa, quando você tem alguns graus para julgar algum serviço, algum produto, você terá regular, vai ter às vezes abaixo de regular, como insatisfatório, por exemplo. Insatisfatório, regular, bom, ótimo. Mas algumas vezes o pesquisador quer saber se o seu produto é algo mais. E o que é melhor do que ótimo? Excelente. Excelente é uma característica, não de alguém que chegou ao topo somente, mas ele surpreendeu, ele está acima das expectativas. É aquele que na escola ou na faculdade, hoje na verdade eu só vejo isso em faculdades, em trabalhos de conclusão de curso. Na escola eu já não vejo mais, antigamente tinha isso. 10 com louvor. O máximo que se tira de nota é a nota 10. No Brasil é o 10. Antigamente era por letras, algumas escolas por letras, outras escolas com número, então era a nota A. Mas sempre quis dizer ali o 10. Não tinha como tirar 11. Não tinha como acumular a nota tirada para aquele ano para o ano que vem. Se bem que eu, como aluno, quando consegui alguns 10 e dava para dar um pouquinho mais, eu gostaria que tivesse passado por outro ano, né, para ajudar um pouquinho. Mas nunca aconteceu isso. Mas quando, principalmente na faculdade, quando o trabalho está acima da expectativa do examinador, do professor, da banca, que está ali julgando, o aluno recebe 10 com louvor. Isso é ser excelente. Mas por que buscar
buscar uma vida de excelência. Por que viver em excelência? Primeiro ponto, a palavra de Deus nos deixa claro, é que Deus se agrada com excelência. Abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 4, os versos de 3 a 5. Gênesis 4, 3 a 5. Diz assim: passando algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Deus só aceita o excelente, o melhor que existe, porque Caim trouxe boas coisas, ele trouxe o fruto da terra, ele trouxe o bom, quem sabe até ele trouxe o ótimo, mas Abel trouxe o melhor que havia no animal. Qual é a melhor carne que se extrai do boi? Qual é o melhor corte, aliás? Carne é carne mesmo. Qual é o melhor corte que se extrai do boi? Filé mignon. Por que o filé mignon é tão gostoso e tão macio? Por quê? Porque o filé mignon tem gordura. Aí você vai falar: peraí, pastor, eu já comi filé mignon e eu não vi nenhuma capinha de gordura como contra filé, como uma picanha. É que o filé mignon, ele tem veias de gorduras tão finas que não dá para se ver. É mais ou menos como o cupim, que tem muita gordura, por isso é tão macio, só que o cupim é algo exagerado, você consegue ver a gordura na carne, mas o filé mignon não dá, e a gordura amacia a carne. E ali, Abel trouxe as primeiras partes gordas, aliás, as partes gordas das primeiras crias. Então Abel ali teve os seus bichinhos, deram outros aqui, ele não mencionou se eram ovelhas, se eram vacas, mas animais de pastoreio. E as primeiras crias. E olha, não sei quem já comeu uma carne de vitela, que são os animais mais novos. É muito gostoso. Talvez você ficaria com dó, porque é um animal jovem demais, mas é muito gostoso, eu já comi. E Caim traz, é aquilo ali que ele tinha de melhor, era o excelente. E o melhor do melhor. Caim não parou, Abel não parou no ótimo. Abel não pegou só o ótimo que eram as suas crias, ele não levou ali o colchão duro. Vamos supor que seja um bezerro, então ali tem o colchão duro. Ele não levou ali o patinho, é uma boa carne, mas não é a melhor. Ele levou as partes gordas, não sei se eles chamavam de filé mignon, mas provavelmente foi. A parte que tinha gordura, e era o melhor, e Abel trouxe e Deus aceitou. Deus não aceitou o bom de Caim. Viver com excelência agrada a Deus. Deus não nos exige sacrifício, meus irmãos. Não tem aqui atrás ou mais lá no fundo um altar para se acender uma churrasqueira. Quando a gente acende uma churrasqueira aqui é apenas para festa, não é sacrifício. Isso não é necessário. Deus hoje não pede sacrifício de animais. Em determinado momento, ainda no Antigo Testamento, ele vai dizer: misericórdia eu quero, não sacrifícios. Os sacrifícios são inúteis. O que Deus queria
era um coração totalmente dedicado a Ele. Este era o coração de Abel. Mas se não for um motivo suficiente para você agradar o Senhor, eu deveria, porque eu espero que seja, porque não há nada melhor do que isso, mas se não for ainda, viver com excelência, a excelência te faz chegar mais longe, o máximo que você pode percorrer. E já que nós estamos falando de chegar longe, vamos falar de alguém que está chegando longe, não tanto em distância, mas em velocidade. O Usain Bolt é especialista nos 100 e nos 200 metros rasos. No entanto, como mostra o documentário O Homem Mais Rápido do Mundo, exibido no Sport TV Repórter, no sábado, o esforço do jamaicano para bater todos os recordes mundiais é imenso. O próprio velocista afirma que algumas vezes a rotina de treinamento é tão intensa que o faz pensar em esquecer o atletismo. Sinto que vou morrer, na fala dele. Muitas pessoas nos veem correndo e acham que é fácil, que é um esforço que não é preciso muito esforço. Mas antes de chegar às corridas, há muitos sacrifícios. Parece que você vai morrer. Tem horas que dá vontade de jogar tudo para o alto e voltar para casa. Há dias em que acordamos e sabemos que o treino vai ser duro. Dá vontade de abandonar tudo, afirmou o corredor do documentário. O técnico Bolt, Glenn Mills, reconhece que o pupilo não é muito apaixonado pelos treinos, mas, no entanto, afirma que o velocista faz todos os exercícios. Ele tem algumas qualidades como profissional e como pessoa. Ele tem a capacidade de se concentrar quase que instantaneamente e aprender muito rápido. Ele não é viciado em treino, mas trabalha duro. E a situação exige que ele se dedique, e ele vai se dedicar. O Usain Bolt, para todos, não é segredo, é o homem mais rápido do mundo. Ele não só venceu a prova dos 100 metros rasos na última Olimpíada, como quebrou os recordes. Ele não só venceu a prova como o mais rápido de 100 metros, mas como a de 200 metros e o revezamento de 4 por 100. Duas vezes, nas duas últimas Olimpíadas, o que faz dele o primeiro bicampeão mundial sequencialmente. Ou seja, ganhou lá em Pequim e depois em Londres. E agora ele vai, hoje, às 21 horas, ele vai para o seu grande desafio, vencer pela terceira vez. Mas Bolt busca uma excelência que não é de fato comum. Porque a média dos vencedores destas provas é de 23 anos. Não chega a 24, quando eles fazem um cálculo de média, dá 23, alguma coisa. Só corredores jovens. E Bolt, para o esporte, já está numa idade avançada, ele tem 29 anos. Que bom que para o esporte, porque ele tem 29 anos, não? É só para o esporte. Mas para esta modalidade ele já está. E se ele de fato conseguir alcançar o primeiro lugar, ele surpreenderá as expectativas. Esse ano, vários esportistas, em especial ali Michael Phelps, estão surpreendendo as expectativas, porque pela sua idade não era mais para eles conseguirem os resultados que eles conseguiram. O próprio Usain Bolt vem quebrando os seus próprios recordes que ele estabelece e na prova seguinte ele quebra. E meus irmãos, ok, entendemos que é bom, que vale a pena viver com excelência, mas como viver com excelência? O melhor caminho é buscar uma palavra que não é excelente,
mas que é perfeito. A excelência não é a perfeição, mas é o que mais se aproxima dela. A palavra de Deus é a perfeição. Quer viver uma vida com excelência? Vamos aprender aqui na palavra de Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses no capítulo 4, no verso 8. Filipenses 4, verso 8 diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Quer viver com excelência? Quer chegar longe? Quer atingir objetivos? Comece vivendo com excelência no pensamento. A excelência não está somente nas ações, ela começa no pensamento. O apóstolo Paulo nos ensina a canalizar, a direcionar, a focar em coisas que valham a pena. A Joyce me trouxe hoje uma mensagem meditando lá em 1 Timóteo, e lá nós vimos que o apóstolo Paulo recomendava ao seu discípulo: esqueça das coisas profanas, das coisas inúteis. Se queremos atingir a excelência, se queremos chegar lá, não podemos perder nosso tempo com coisas que não valem a pena. Não devemos ocupar a nossa mente com coisas que não têm importância. Não perca seu tempo jogando Pokémon GO. É um jogo legal, é um jogo interessante, mas não faça como a maioria, não só de crianças ou adolescentes, porque é uma parcela menor, mas de jovens e adultos que jogam esse jogo e passam tardes inteiras. É bom ter uma atividade, e o jogo pode sim produzir algo de lazer, mas de lazer não se sobrevive. Lazer não põe comida na mesa, lazer não nos faz chegar à excelência. Para estes atletas, o seu esporte é um lazer. Para a maioria, aliás, eu diria para todos, o esporte vem como um lazer. Há primeiro um interesse. A criança, o jovem, o adolescente, depende da trajetória, ingressa naquela área e tem aquilo como algo que é gostoso de ser feito. Mas quando eu li um pouquinho da biografia de Usain Bolt, ele começou lá na Jamaica jogando cricket. É um esporte mais comum para os ingleses. Como a Jamaica tem ali sua influência dos Estados Unidos, é claro, mas também da Inglaterra, por conta da colonização, praticam esse esporte. E ele foi desenvolvendo esse esporte e outros, e o seu técnico observou que ele era muito rápido no time. E então direcionou para a área de atletismo. Mas a gente ouviu aqui um pouco, ele não gosta de fazer todos os exercícios, mas ele faz. Nem todas as coisas para atingirmos a excelência são agradáveis. Às vezes nós queremos ocupar a nossa cabeça com coisas mais tranquilas. O brasileiro tem uma cultura que hoje nos faz sofrer um pouco. É uma cultura de pensar naquilo que é fácil,
Por isso que a televisão se difundiu tanto no nosso país e não a leitura. Diferente de alguns outros países que tiveram seu desenvolvimento porque se engajaram na leitura. E a televisão, ela não faz com que nós pensemos muito, nos esforcemos muito para pensar. É só sentar, olhar e pronto. Ali está uma forma de se ocupar a mente. A leitura é um exercício um pouquinho mais complicado, porque você tem que ler. E se você não entender, você tem que voltar e ler novamente. E se você não conhecer a palavra, você tem que buscar o significado da palavra. Mas com isso, o seu pensamento, a sua forma de pensar vai se desenvolvendo. E não só isso. Mateus 12:34, também versículo trabalhado pela irmã Joyce hoje de manhã, diz: a boca fala do que está cheio o coração. E ela explicou que o coração ali na palavra de Deus, aqui na palavra de Deus, significa a mente, de fato é. Porque nós não expressamos algo que vem daqui do peito. Nós sabemos que o coração serve apenas para o batimento cardíaco, que vai levar então o sangue para todo o nosso corpo. Essa é a função deste músculo. Não é desenvolver pensamentos, isso vem daqui, do nosso cérebro. E nós só conseguiremos produzir excelência na nossa vida, o melhor da nossa vida, se pensarmos em coisas excelentes, em coisas que valham a pena. Não há problema em você ter o seu momento de lazer, você deve ter o momento de lazer, senão você morre. Morre. Pessoa que tem a sua mente única e exclusivamente focada em algo ali, ela gera em si o estresse, e o estresse mata. Por isso é necessário sim que você tenha momentos de lazer, mas até no seu lazer é necessário buscar algo saudável, algo que lhe faça bem. Tome cuidado com as músicas que você ouve. Tome cuidado com os canais que você assiste. Tome cuidado com o conteúdo que você acessa. Tome cuidado com as conversas que você tem, com as pessoas a quem você dá atenção, as rodas que você frequenta e o que você ouve. Porque se não for nobre, se não for verdadeiro, se não for correto, se não for puro, se não for amável, de boa fama, se não for excelente, o que a sua mente produzirá não será algo excelente. E nós olharemos homens e mulheres como Usain Bolt, como outros que estão surgindo, a menina da ginástica olímpica americana, a nadadora nova aí que estão chamando de Nova Phelps. Olharemos para ela e falar: poxa, eu queria ter chegado lá. E eu não estou dizendo, meu amigo, só de esporte, não estou falando aqui, meu irmão, só de uma vida esportiva, estou falando do que você quer fazer para a sua vida, e não estou falando só de trabalho. A gente confunde e acha que a nossa vida é só trabalho. Eu quero ter uma família excelente. O que eu preciso fazer para ter excelência na minha família? Está aqui na palavra de Deus. Encha-se com coisas boas que vão instruir, que vão construir na sua família. O que eu quero fazer na minha atividade profissional? O que eu quero fazer em relação aos estudos? Disso nós precisamos buscar e nos encher e nos satisfazer, porque isso sim produzirá ações de excelência na nossa vida. Mas não só em pensamento. Não basta ter boas intenções. Tem um ditado infeliz que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Não é bem
em verdade isso. Mas, quando se permanece somente com boas intenções e não boas ações geradas por essas intenções, as intenções não têm valor nenhum. Não são necessárias, porque ali a pessoa tinha uma boa intenção, mas não ajudou o seu país como deveria. Eu tinha uma boa intenção, estamos falando de ser, estamos falando hoje no Dia dos Pais. Eu tinha uma boa intenção de ser um bom pai, mas não agi desta forma, então também não fui, não produzi o efeito necessário. Então não basta só pensar com excelência, mas agir com excelência. A respeito disso, a palavra de Deus nos fala também. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Colossenses 3, 23. Diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, e entrega de verdade, você pertence ao Senhor. Deus passa a ser o dono da sua vida. Por isso então você o chama de Senhor, dono. É isso que quer dizer. Já falamos isso algumas vezes. Então, a palavra de Deus está orientando. O que você fizer é pegar o lixo, retirar e jogar na lixeira, é dirigir o trânsito, é trabalhar na empresa onde você trabalha, ou a empresa que você tem, caso seja um empresário, é estudar, é jogar Pokémon GO, é jogar bola, é ter a sua atividade de lazer, é a sua leitura. Tudo que você fizer, faça de todo o coração, como se estivesse fazendo para o Senhor. Sabe por quê? Porque se você fizer para o seu patrão, vou dar um exemplo. Hoje eu trabalho no banco, não está passando na internet, hoje eu não vou citar o nome do banco. Mas sinceramente, não vale a pena. Todo o meu esforço ali, quando eu olho as intenções do banco, as intenções do banco não batem com as minhas. É lógico, uma instituição financeira tem que pensar em quê? Finanças, em dinheiro. E é para isso que ela vive, é para isso que ela existe. Pode até produzir algumas boas ações culturais, fazer uma mudança na sociedade, mas o seu foco é o dinheiro. E a importância que um funcionário tem para uma empresa como esta, enquanto ele produzir, estará sendo útil. É boa pessoa. Quando não conseguir mais, mesmo que não seja por falta de esforço. Hoje em dia está muito difícil se produzir algo no país devido às nossas crises. A crise financeira, a crise econômica. Já não serve mais, já não é um bom funcionário. E aí eu penso, não vale a pena trabalhar aí. Quando nós fazemos para homens, não vale a pena. Pode valer até um certo tempo, mas vai chegar uma hora que o seu patrão, ou se você for um empresário, seus clientes, seus fornecedores, ou o próprio governo vão te decepcionar. Aí não vale a pena pagar imposto, aí não vale a pena trabalhar. Vai chegar um momento que você, pai, já que estamos no Dia dos Pais, vai fazer algo para a sua família não vai responder à altura. Seus filhos não vão lhe obedecer como você gostaria. Sua esposa não vai lhe tratar como você acha que ela deveria lhe tratar. E aí não vai valer mais a pena fazer isso. Isso também se aplica às mães, às mulheres. E para as mulheres até um pouco mais, porque marido dá trabalho, né? Às vezes mais do que filho. Você vai lá, arruma, e ele vai lá e desarruma. É complicado. É
Um serviço que não termina. Assim como louça, assim como roupa suja, roupa para passar não termina. Não vale a pena, para esse homem não vale a pena, não. Ele não aprende lição. Pastor, o que eu faço com esse homem? Ama ele, mas ama a Deus primeiro, porque aí você vai amá-lo. Minha irmã, meu irmão, faça para o Senhor com a palavra de Deus, orienta, porque para ele vale a pena. Aí vale a pena trabalhar para o seu patrão. E aí, a recompensa e a glória que você vai receber no seu emprego, na sua casa, com os seus amigos, não vai ser por que você fez a eles, mas por que você fez ao Senhor. Não se ama ao próximo porque se quer amar ao próximo, se ama ao próximo porque primeiro se ama a Deus. E aí, se amando a Deus, entende que se deve amar ao próximo. E quando o próximo tiver motivo para não amá-lo mais, você continua amando, porque você ama a Deus. Nós fazemos com excelência e devemos agir com excelência, não porque o homem espera, ou porque o homem recompensa, porque há muitos que estão agindo com excelência e não recebem recompensa de homem, mas porque assim agradamos a Deus, porque assim fazemos para Deus. Já que estamos falando de esportistas, quem foi julgado no século XX como o atleta do século? Não foi o papá, foi o Pelé. Obrigado, filho. Foi o Pelé. O Pelé é julgado como atleta do século. Galera, fui pesquisando algumas coisas na internet. Presta atenção nesse depoimento. Pelé tinha uma grande aptidão física. Ele conseguia, tendo ali seu, agora eu não lembro o dado, mas se eu não me engano, 1,73 m. Depois pesquisa na internet que você vai encontrar a altura dele. Mas é mais de 1,70 m. Ele conseguia saltar 20 centímetros a mais do que seus adversários. Conseguiram então sobrepujar defesas de times como o da Alemanha, como o Holanda. E nós vimos isso na Copa. Quem assistiu a Copa de 94 viu o Bebeto fazendo o gol de cabeça. Bebeto, o jogador mais baixo da seleção brasileira, sobrepujando a zaga mais alta que existia. Mas estamos falando do Pelé. E o Pelé, não só na aptidão física, ele precisou aprimorar muitos fundamentos para o dia a dia. Veja só, o homem que driblava melhor do que ninguém, que atacava com excelência. Para reinar no futebol, ele precisava treinar fundamentos. Só levanta a mão aqui para mim, quem sabe o que é fundamento no futebol? Vamos ver. Levanta a mão, quem sabe? Pode ficar com problema, mas levanta a mão, quer ver? Vamos sabe? Levanta a mão direita. Fica com a mão levantada. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. O que é fundamento no futebol? 5, e todos os homens. Meus irmãos, as irmãs precisam entender mais de futebol. Temos que apoiar a nossa seleção feminina, tá? Que está jogando muito. Por mulheres. Muito bom. Fundamento no futebol é o básico que todo jogador precisa saber. E é engraçado como a gente vê jogador profissional que ganha muito e não sabe o básico. Você treina passes, chutes, cabeceio, domínio de bola, seja no peito, seja no pé. Alisson, fala mais um nosso jogador aí. Fala mais um fundamento que eu não falei aqui. Físico. Também. Então, o Pelé, o rei do futebol, precisava aprimorar os seus fundamentos. E aí é que entra a história do seu pai, João Ramos do Nascimento, o Dodinho, meio armador clássico. O técnico de Pelé no infantil de Bauru, Atlético Clube, o craque Valdemar de Brito, atacante que defendeu o Brasil na Copa de 1934. Quem sabe, acho que só o pastor Pedro assistiu essa Copa. Ambos
se preocuparam em aprimorar os fundamentos do Pelé. Dodinho insistiu para que o filho treinasse o chute e o controle com o pé esquerdo. Pelé é destro. Valdemar de Brito concordou. Como atacante, ele sabia que o garoto teria mais opções se pudesse sair para os dois lados e arrematar com os dois pés. Mesmo a contragosto, Pelé passava horas chutando a bola na parede. Treinar fundamento é isso. Pelé não saiu jogando no campo com outros jogadores, é ali, ó, parede, ele parede. Só assim, não dá para ver meu pé ali. Só assim, chutando, treinando com o pé esquerdo. Chutei com o pé esquerdo. Chutando com o pé esquerdo, afinal ele era destro. Ele é destro. Para que ele tivesse a opção para usar os dois pés. Mesmo a contragosto, então, ele passou este tempo dando uma precisão e uma potência tão grande com chutes de esquerda, e quem assistiu o Pelé jogar, eu só vi vídeos, para muitos ele se transformou em ambidestro. Não, Pelé nunca foi ambidestro. Aquilo é puro esforço. E Pelé, ele ainda continuando lendo essa reportagem, ele aprendeu uma técnica com o seu treinador, que era matar a bola no peito. E o seu treinador ensinou: olha, quando a bola vier, você enche o peito, aprende essa, se não tiverem te falado ainda. Você enche o peito de ar, e quando ela for bater, você esvazia. Assim ela vai encaixar e vai descer com o domínio. Parecia que parava a bola, uma bola com um passe de longa distância, forte, aonde a tendência era bater e explodir. A bola vinha e caía como se estivesse parado, como se estivesse vindo de apenas um lançamento com a mão. E Pelé não se tornou o rei do futebol simplesmente por ser talentoso, porque Garrincha, o gênio das pernas tortas, seu contemporâneo, driblava muito mais do que ele. Mas Pelé era e é um atleta completo, que sabia fazer tudo que era necessário no campo de futebol. Para se agir com excelência, nós devemos buscar uma ação completa. Então, em tudo que nós fizermos, em tudo que nós colocarmos no nosso coração, devemos agir com excelência. Não é só nos nossos objetivos, meus irmãos. Se você quer ser, nós temos o Alisson, um grande jogador, quer ser um grande jogador. Nós temos aqui alguns outros adolescentes, jovens, que têm os seus sonhos também. Tenho aqui a minha irmã, professora de inglês, quer ser uma grande professora de inglês. Vocês querem fundar uma escola, quem sabe? Daniel, meu cunhado, engenheiro químico. Não sei se quer ser engenheiro químico da... não sei, uma empresa grande de química aí. Daniel Química, vai, eu lembrei agora do Corinthians. Daniel Química. O chefe, Daniel Química. Diretor, presidente. Não é só em trabalho. Porque homens e mulheres que alcançam a excelência, peguem como exemplo o nosso Mestre Jesus Cristo. Não só foi o morrer na cruz em que ele teve excelência, mas em tudo que ele fazia. É em tudo, meus irmãos. Porque se a gente dá uma pontinha sequer para algo que não vale a pena, para algo que não é tão importante, para algo que nós deveríamos dedicar ali um tempinho e também não dedicamos, isso vai influenciando e estragando todo o resto. Não há como ser, pais, prestem atenção nisso, não há como ser um bom pai sem ser um bom marido. Mães, não há como ser uma boa mãe sem ser uma boa esposa. Como assim, pastor? Eu posso tratar da melhor forma possível
o meu filho, a minha filha, é verdade. Mas sabe o que a psicologia diz? Que o filho espelha no seu pai, aí nesse caso no genérico, a mulher na mulher, a mãe na mãe, o pai no pai, para quem ele quer ser. Mas não só isso. O filho espelha na mãe a esposa que ele quer ter. E a filha espelha no pai o marido que ela quer ter. Se não formos bons maridos, boas esposas, os seus filhos não terão bons maridos e boas esposas. Por isso, sogras, se vocês não gostam da escolha dos seus filhos, pode ser que a culpa seja sua. Sejam boas mulheres. Sogros, quer ter um gênio que você chame de genrão, e que ele te chame de sogrão e você acha legal, porque quando chega lá, ei sogrão, o cara esbraveja, rosa. Sejam bons maridos. E aí a sua filha vai arranjar um bom marido. Até nisso precisamos ter excelência. Veja, não tem nada a ver com carreira. Mas isso, se você pegar aí grandes executivos hoje, está muito diferente o perfil do grande executivo, do grande presidente das empresas. Eles têm, na verdade, uma vida equilibrada e não uma vida enfurnada no trabalho. Porque nenhum grande executivo hoje permanece numa empresa do início ao fim, mas ele consegue ter o seu renovo quando ele está tocando ali hoje um cargo máximo de empresas que é chamado CEO. Ele consegue ter o seu renovo porque ele tem ação de excelência em todas as áreas da sua vida, inclusive na família. Porque ele sabe que uma hora ele vai sair daquela empresa e uma hora ele vai se aposentar. E o que vai restar para ele? Algo que ele dedicou excelência na sua vida desde o início. É assim com a nossa vida, meus irmãos. Em tudo que fizermos, seja recolher o lixo em casa, seja se dedicar para a sua carreira, que é o que você mais almeja, ou buscar a sua aposentadoria, ou aquela linda casa na praia, faça com excelência. E aí você chega longe. Mas agir com excelência não é só em pensamento e em ação. Dá trabalho agir com excelência. Porque agora não é só você ser considerado, aliás, você se achar excelente, mas você deve ser considerado. Então a excelência deve ser exercida no exemplo. Veja aí, Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 7. Carta de Tito, capítulo 2, verso 7. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Sabe o que faz um atleta ser excelente? Em ser um bom exemplo. Não basta ser o melhor dos melhores, porque se sua vida for pautada no escândalo, como atleta, se sua vida for pautada no escândalo, a sua reputação cai em desgraça. Veja alguns dos atletas, de jogadores de futebol, vamos pegar aí os mais conhecidos, pensa aí nos jogadores de futebol. Tem vários que se igualaram ao Pelé, em várias técnicas, mas a grande maioria deles não pensou que a vida deles seria espelho para outras pessoas, e viveu como quis, e por viver como quis a sua reputação caiu em descrédito. Existem 3 pessoas no planeta que a mídia
não coloca o nome ou a profissão. Papa, presidente dos Estados Unidos, eles não precisam colocar presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Entende-se? Você pode até ver alguns canais que façam isso, mas na maioria da grande mídia não se há necessidade de fazer isso na televisão. E a terceira pessoa é o Pelé. Não se coloca Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Pelé, todo mundo já sabe quem é. Essas três pessoas na mídia não precisam ser caracterizadas. Se aparecer lá Cristiano, vai aparecer pastor, Igreja Batista de Matilde. Ninguém conhece o Cristiano. São referências. E por serem referências, são julgados que atingiram a excelência. O presidente dos Estados Unidos, porque alcança hoje, ele estiver ocupando esta cadeira, o cargo de maior poder. O Papa, porque é o líder religioso mais influente, afinal a maioria do planeta é de cristãos. O Pelé, porque é o Pelé. É impressionante, porque é um jogador de futebol. E ele sabe o que as ações dele podem causar. Você sabe o que as suas ações podem causar na vida de outras pessoas, na sua caminhada pela excelência? Porque quando você atingir a excelência, você será a referência para outras pessoas, não só para crianças, mas para jovens e adultos. As pessoas olharão para você, espelharão-se em você. Agora, já pensou se você, não sei, qualquer carreira que você siga, qualquer ação que você tome, encontrar uma criança pequena na rua, e essa criança, e junto com a sua mãe, e essa criança fizer ali uma atitude vergonhosa, que você olha e você fica escandalizado, aí a mãe olha para você, você é fulano de tal, minha filha aprendeu isso com você. Meus irmãos, quando perseguimos a excelência, viramos referencial, influenciamos. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, não fazemos as coisas por nós, mas fazemos as coisas pelo Senhor. Já lemos aqui, mas os irmãos já estão cansados de ouvir isso e continuarão ouvindo. Tudo que fazemos é para o Senhor. Quando atingimos a excelência, atingimos para a glória de Deus, as pessoas olharão para a nossa vida e quererão ser como nós, porque somos parecidos com Cristo Jesus, ou simplesmente quererão chegar lá para serem conhecidos, famosos ou bem-sucedidos na atividade que chegarmos. É fundamental seguir o que a palavra de Deus nos determina. Seja exemplo naquilo que você faz, nas boas obras, naquilo que você ensina. Naquilo que você ensina, você deve mostrar integridade e seriedade. Mostre a eles, não é ser sério, carrancudo, mas é levar a vida a sério. Nem tudo pode se levar na brincadeira, porque as nossas ações influenciam outras pessoas, principalmente quem já tem aí alguém dependendo de você. Não dá para levar emprego na brincadeira, não dá para levar estudo na brincadeira, porque é o seu futuro, você está brincando com o seu futuro. Não dá para levar a vida na brincadeira. Se a gente leva a vida na brincadeira, a vida brinca com a gente. Só que a vida não sabe brincar. A gente não vai gostar do resultado da vida. Mas, se nós buscamos agir com integridade e seriedade, nos tornamos exemplos ideais. E aí sim, somos considerados excelentes. Michael Phelps, quando você vai ver um pouquinho da vida dele, eu fui buscar alguns atletas que percorreram um caminho de excelência. E Michael Phelps, assim como vários outros atletas,
teve um problema seríssimo com drogas. E não foi há muito tempo, não. Foi de 2012 a 2016, aonde ele atingiu o seu ápice, aonde ele teria então encerrado sua carreira como o melhor atleta, como o atleta mais vencedor, mesmo que seja só na modalidade, nenhum outro atleta ganhou tantas medalhas quanto ele. Nenhum atleta venceu tanto quanto ele nos Jogos Olímpicos. Teve um problema com álcool, com drogas e com o descumprimento da lei por dirigir em alta velocidade nos Estados Unidos. Não interessa que você seja, descumpriu a lei, acabei, não foi o que você comigo. Realmente ele tinha encerrado a sua carreira. E sabe o que aconteceria com Michael Phelps? 10, 15, 20 anos, ninguém mais se lembraria dele. Porque as suas ações tiraram a sua excelência. Se arrependeu, se recuperou e produziu o que estamos vendo aí. Porque não só ele é o maior medalhista de todos os tempos, como ele também é um dos mais velhos a alcançar isso. Aliás, no número de medalhas que ele alcançou, ele é o mais velho. Também os nadadores estão aí na faixa, os que vencem estão na faixa de 22, 23, e eles estão completando seus 30 anos. É preciso agir com exemplo quando estamos buscando a excelência. E por último, para se ter excelência, precisa-se ter perseverança. Não é uma atitude que te faz excelente. Grandes atletas alcançaram feitos incríveis. Pegue todos os velocistas. Eu quero que alguém me fale aqui. Antes de Usain Bolt, quem foi o velocista que quebrou o recorde mundial dos 100 metros rasos? Antes dele, quem era? Ninguém? Eu também não sei. Eu não pesquisei. Ele teve uma atitude de excelência em uma prova. Este corredor, antes do Usain Bolt, quebrou o recorde mundial em uma prova, em 10 segundos. Os 10 o quê? A segunda coisa que ele faz. Os dois com a mão, que é a segunda coisa que ele fez. Em 10 segundos. Ninguém lembra. Para ter uma vida de excelência, precisa ser perseverante. Veja o que Tiago nos diz. Vai lá em Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Carta de Tiago, capítulo 1, versos 2, 3 e 4. Diz assim: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Você pode ter uma ação excelente, mas não é isso que te fará maduro ou íntegro. Quer pegar um exemplo? Quem vindo aos cultos de quinta-feira já ouviu esse texto várias vezes. Pedro, os apóstolos, ao serem questionados por Jesus Cristo, aonde ele perguntou: quem os outros dizem que eu sou? E cada um fala uma coisa que o povo diz. E aí, Jesus pergunta: e vós? Quem vocês dizem que eu sou?
E aí Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.